Sra. Presidente, senhoras e senhores deputados, quando entramos nesta sala, mesmo aqui do nosso lado direito, temos a estátua e a imagem da Justiça. E aquilo que hoje vimos aqui falar, desde a gênese do Partido Chega, que uma das questões que mais nos preocupa é a justiça e, tantas vezes, a injustiça, mas, acima de tudo, a reforma no sistema judicial que é preciso, de uma vez por todas, pensar. Hoje vimos aqui falar das taxas, nos últimos dias temos falado da progressão de carreiras, de várias carreiras ligadas à justiça, outros dias falamos do sistema prisional e continuamos a tentar resolver a retalho aquilo que tem sido uma consequência de anos e dezenas de anos de socialismo. Não fosse o socialismo o princípio do Estado Social de tentar juntar todos e que fosse de forma equitativa para todos a justiça feita. Mas não é o que vai acontecendo. Estamos numa altura em que o PRR determina que a modernização e a digitalização deveria ser uma das grandes apostas. E temos nesta reforma administrativa também a justiça incluída. A justiça que ainda hoje, qualquer advogado que queira consultar um processo ou ter o processo para si, tem que se deslocar ao tribunal, consultar dezenas e dezenas de apensos e, se quiser levar o processo para o trabalhar, tem que o digitalizar, porque ainda hoje a modernização e a digitalização administrativa não chegou aos tribunais, deixando com que a justiça não seja feita de uma forma justa. Hoje em dia temos uma justiça cara, essencialmente cara, em que as pessoas, para poderem recorrer à justiça, e nós concordamos com alguns dos projetos de lei que aqui hoje estão a debate, são obrigados a pagar e ficam limitados tantas vezes para poder aceder à justiça por falta de dinheiro. Outros que são obrigados inicialmente a pagar o processo e que fica pendente o regresso desse dinheiro, eventualmente, no final. É quase como fazer uma conta poupança-reforma com a lentidão que a justiça tem em Portugal e deixar na mão do Estado tudo o que são as custas. Quando olhamos para aquilo que é a nossa proposta hoje, essencialmente o Chega vem propor que sejam isentadas as custas aos funcionários públicos ou outros que estejam a exercer as funções de interesse público no processo penal por ofensa sofrida no exercício das suas funções ou por causa delas. Ou seja, nós entendemos que é verdade que hoje em dia o Ministério Público, em caso de ofensa, pode fazer ou intentar uma ação, mas quando chegamos ao direito de regresso dos direitos patrimoniais, o Ministério Público ou o Estado já não defende. Não defende os polícias, não defende os professores, não defende os trabalhadores da autoridade tributária, não defende os enfermeiros, não defende os médicos, ficando a ação de direitos patrimoniais a cargo do próprio ofendido, que poderá ou não ter disponibilidade financeira para poder avançar com dinheiro para uma ação. Esta justiça poderia ser uma justiça que seria justa e certa para todos, mas nós sabemos que o sistema judicial e que este pequeno passo que o Chega pretende dar com isto é essencialmente para resolver uma injustiça para todos aqueles, os que defendem a administração pública, mas acima de tudo defendem o Estado e a nação. Mas nós olhamos nas últimas horas e percebemos que esta justiça está de tal forma organizada que não serão apenas estes pequenos passos que vimos aqui propor que vão resolver este problema. Precisamos de uma reforma séria e apelamos nomeadamente aos partidos da direita para perceberem que temos muito pouco tempo para nos organizarmos, para constituir um governo de direita e fazer uma reforma séria na justiça em Portugal. Porque, caso contrário, como está, a única coisa que nos vão dar são as notícias de hoje, em que diz que José Sócrates diz que as falhas do governo paralisam o seu próprio julgamento, em que a Operação Marquês diz José Sócrates hoje de manhã que o seu simplex na justiça, aquelas palavras que vocês tanto gostam, que dizem que o Estado é diretamente responsável por causa dos últimos 9 dos 10 anos de atraso. O que temos é uma justiça parada, os tribunais completamente sobrelotados, os funcionários sem progressão de carreira, todos aqueles que trabalham em prol da nação a ter que pagar custas judiciais se eventualmente forem agredidos ou ofendidos no exercício da sua função e sobre o qual nós não estamos de acordo. Por isso acreditamos que são pequenos passos para a reforma na justiça e que acreditamos que a partir daqui temos que de facto trabalhar em conjunto e que toda a direita tem que perceber que de uma vez por todas não podemos continuar com uma visão da justiça como atualmente temos em Portugal. Muito obrigado.